Obrigado aí. Vamos então aproveitar o tempo, senão nós não conseguimos. Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro fica Efésios 5:18. 5:18. E o segundo, Gálatas 5:18. Está tudo aí pertinho aí. Efésios 5:18. Aí, logo antes de Efésios tem Gálatas, tá bom? Para você se inteirar aí. 5:18. Paulo escrevendo a Éfeso, aos irmãos de Éfeso, 5:18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? É só virar uma página ou duas, você já entra em Gálatas 5:18. Gálatas, aliás, 5:16, desculpa, 5:16. Eu coloquei 5:18 aqui, mas é 5:16. Desculpe aí. 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, desejo da carne. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui nesta manhã. Eu te louvo, te exalto, te glorifico. Senhor, muito obrigado. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é santa, a tua palavra é pura, como ouro refinado no fogo. Oh Senhor, a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, a tua palavra é cura, a tua palavra é espírito e vida. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os casais que estão aqui, abençoe os jovens que estão aqui, abençoe as crianças que estão aqui, abençoe as mulheres que estão aqui, abençoe os homens que estão aqui, abençoe as famílias que estão aqui reunidas na tua presença. Fale ao nosso coração, Senhor, que as comportas dos céus, elas já começam a se abrir sobre este lugar. E aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus sobre suas casas, sobre suas famílias, e Senhor, sua casa seja inundada, não por enchente de águas, mas inundada pelo poder do Espírito Santo, inundada, Senhor, pela graça do Espírito, pelo milagre do Espírito, pela unção do Espírito Santo. Meu Deus, encha-nos nesta manhã, batiza no Espírito Santo, encha, Senhor, tua igreja do Espírito Santo e prepare-nos, Senhor, para o grande momento do arrebatamento da igreja. Abençoa o teu povo ao redor do mundo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito bem. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí no texto, por favor, pode manter. Muitos irmãos gostam, e também é importante, o tema do assunto, porque ele grava melhor na nossa memória. Eu quero falar hoje, antes de participar da ceia, 3 razões porque devo ser cheio do Espírito Santo.
Esse é o tema que eu quero abordar nesta manhã. 3 razões por que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Esse é o assunto, esse é o tema que eu gostaria de abordar com vocês. Muito bem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, ele diz assim, ele dá uma ordem. Isso aqui é uma ordem. Existe mandamentos e existem instruções, e Paulo está aqui dando uma ordem, uma instrução. Nesses 2 textos que nós lemos são ordens, são instruções que Paulo está dando. E ele começa dizendo assim, o versículo 18 de Efésios 5: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Paulo está fazendo aqui um paralelo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, essa ordem bíblica de Paulo está mostrando o perigo e o malefício que o álcool causa na vida das pessoas. E ao mesmo tempo, ele fala do Espírito Santo na mesma frase. Na mesma frase ele fala do Espírito Santo. Então ele mostra o perigo do álcool na vida da pessoa. E como que o Espírito Santo age em nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, vamos ver o perigo que o álcool causa. Por que ele usou aqui a expressão vinho? Porque naquela época, eles usavam mais a uva para poder fazer o vinho, que não era, tinha um vinho que era alcoólico, que era o vinho fermentado, e tinha o não alcoólico, que é o suco que nós usamos aqui, o suco natural, sem adição e sem fermentação. Mas Deus, Ele é um ser extraordinário. O nosso organismo, ele necessita de álcool. Nosso corpo necessita de álcool. Mas Deus, na sua sabedoria, que é um dos atributos divinos, todo sabedoria, Ele colocou álcool nos alimentos. Então o nosso corpo, quando nós nos alimentamos, o álcool proveniente dos cereais, ele supre nossa necessidade orgânica. Por exemplo, arroz tem álcool. Os chineses, japoneses, eles até fazem bebida alcoólica de arroz. O trigo tem álcool, o açúcar tem álcool, milho tem álcool. Nos Estados Unidos, por exemplo, estão plantando milho para fazer combustível. Milho, e serve também para fazer o angu, para fazer o doce de angu. Aqui já comeu doce de angu, angu doce, né? Angu doce. Então, olha como é que Deus é sábio. Por quê? Para que nós não precisássemos ingerir álcool extra. Então, agora os irmãos, por gentileza, pode, por favor. Paulo está falando sobre os malefícios que o álcool causa. Ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Não é só contenda. O álcool é nocivo à nossa saúde. O álcool, ele traz uma coragem para a pessoa fazer aquilo que é errado. Aquilo que é errado. Ele nunca te dá coragem para fazer coisa certa.
O álcool ele dá coragem para a pessoa para fazer o que é errado. Por quê? Fazer o que é certo, você não precisa estar embriagado. A pessoa não precisa estar embriagada para fazer o que é certo. Quando o álcool entra no corpo da pessoa, ele faz o que é errado. Ele só faz bobagem. Eu nunca vi uma pessoa depois que ele bebeu, ele chegou lá, presenteou sua esposa, fez um montão de coisa bonita para sua família. Não, ele vai dar um tapa nela, ele vai xingá-la, ele vai bater nos filhos, espancar os filhos, ele vai estuprar sua filha, ele vai fazer o arco da velha. Então Paulo está falando, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Vamos lá. Mostrou agora há pouco tempo um homem embriagado na rua, está aí nos canais do YouTube. Ele estava embriagado, então ele vê uma cobra vermelha, preta e branca. Ele vê uma cobra coral. E a letalidade da coral é tão forte que não tem antídoto para destruir, desfazer o seu veneno. Não tem. Uma pessoa picada por cobra coral, só milagre. Para jararaca tem, jaracuçu tem, cascavel tem, mas para coral não tem. Obrigado. Para coral não tem. Então ele estava embriagado, ele pega uma cobra coral. Estava passando no meio da rua assim, ele pega a cobra coral, porque ele estava embriagado. Aí ele começa a brincar com a cobra vai, pica ele. Irmão, não deu nem tempo do socorro chegar. Ali mesmo ele morreu. Pode caçar no YouTube aí que você vai achar, quando chegar em casa. Homem morre por mordida de cobra coral. Por quê? Ele estava embriagado. Então, para você ver que a pessoa embriagada, ele tem uma coragem excessiva para coisa errada. Ele não percebe o perigo, porque há uns 4 tipos de estágio: o semi-consciente, o inconsciente, o em coma, e vai para fora. Então, à medida que o quanto de álcool tem no seu organismo, é o tanto de inconsciência, semi-inconsciência e inconsciência que ele vai estar. Então, a Bíblia mostra, agora aconteceu essa semana agora, pai embriagado, bate o carro em poste, quebrou o poste caiu em cima do carro, ele fugiu e deixou as 2 crianças presas dentro do carro. Quando a polícia chegou lá, ele já tinha ido embora e as crianças estavam presas lá dentro do carro. Se aquele carro tivesse pego fogo, você parou para pensar? Aí quando a polícia viu lá o carro, puxou a placa, achou ele já estava com efeito ainda de álcool. Olha como é que ele arriscou a vida das crianças que estavam presas dentro do carro. Por causa do quê? Por causa de quê? Do álcool. 2 irmãos, sócios de uma empresa de vendas de automóveis de luxo, só carro caro que tem na empresa desses 2 irmãos. Só carrão importado de luxo, carro de 300, 1.000, 400, 500. Os 2 resolvem ir para o restaurante almoçar junto, e junto com o almoço pediram álcool, pediram bebidas alcoólicas. E quando eles estavam embriagados, já com efeito de álcool, eles começaram a discutir. O que fez? Um tirou o revólver e matou o outro. O irmão matou o irmão depois de estar embriagado. Sócio na empresa de concessionária de carro de luxo. Está dando para você entender o perigo que Paulo está falando aqui? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantas pessoas que estão
doentes mentalmente, descontroladas pelo efeito do álcool. Pelo efeito do álcool. A Bíblia mostra, porque Deus, Ele faz questão de mostrar o lado forte do homem, mas também o lado fraco do homem, para mostrar para nós que nós dependemos exclusivamente de Deus. Não dependemos de nós mesmos, porque nós mesmos somos derrotados por nós mesmos, porque a nossa luta, ela é maior contra nós mesmos. Noé, depois que passou quase 4, 5 meses dentro da arca, porque o dilúvio, as chuvas duraram 40 dias e 40 noites, mas até as águas baixarem levou meses. Ficaram meses dentro da arca, até a água baixar. E quando começou a baixar, ela ficou presa lá no Monte Ararat, na divisa com a Turquia, num monte que hoje está gelado. A arca está lá conservada, em cima da montanha, mas não tem como chegar lá por causa do gelo. Ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz? O que ele faz quando ele sai da arca? Ele planta uma vinha. Depois, logicamente, da aliança que Deus faz com ele. Aí ele fala, o bicho é sempre assim. O bicho é sempre assim. Ele planta uma vinha, bebe, prepara a bebida, deixa o suco da uva fermentar e aquilo vira, ele bebe, aquilo já sobe fervendo para a cabeça dele, e aí ele arranca a sua roupa e fica lá igual um porco, com um porco lá no chão. Aí o filho dele, ele tinha 3 filhos, Cã é o primeiro a ver o pai naquela situação. Aí ele viu o pai naquela situação, virou o rosto e falou, meus irmãos, o pai está lá, olha, sem roupa, lá dentro de casa. Aí os filhos chegaram, pegaram o lençol e vieram de costas e cobriram o seu pai Noé. Quando ele voltou da bebedeira, o filho falou, pai, quem viu o senhor foi Cã. Aí ele, maldito seja você! Maldiçoou o filho. É isso que o álcool faz. É isso que o álcool faz. Ah, por que está na Bíblia? Porque Deus não faz questão nenhuma de esconder isso, não. Nós temos que ir para o Senhor por vontade própria de querer o céu. Não é? Deus não vai colocar flores no nosso caminho para chegar no meio do caminho, atrás da flor tem um espinho, não. Olha, o caminho é esse, o caminho é apertado, o caminho é difícil, mas bem-aventurado aquele que entrar pela porta estreita e trilhar o caminho estreito, porque lá no fim a vida eterna o aguarda. Deus faz questão de mostrar a fraqueza humana. Deus nunca nos iludiu. Deus nunca nos enganou. Se nós estamos no reino de Deus, não é por ilusão, não é por convencimento, mas sim por convertimento, conversão, transformação, arrependimento, libertação, cura, transformação. Não estamos aqui por convencimento. Ninguém me convenceu. Mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida para que eu enxergasse o caminho, Ele me iluminasse para que eu entendesse o caminho. E sei que o caminho é espinhoso, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas o que nos espera é a vida eterna, porque Jesus disse, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Álcool não combina com nada. Álcool não combina com nada. Não combina com volante, com casamento, não combina com família. E lamentavelmente, agora eu tenho que lamentar, infelizmente, o álcool chegou aos púlpitos. Assim como o divórcio, que é outra praga, que chegou aos púlpitos, o álcool também chegou aos púlpitos.
Lamentavelmente. Lamentavelmente o álcool chegou aos púlpitos. É com tristeza que a gente vê isso aqui. É com tristeza que eu tenho que falar isso para vocês. Que muitos estão no púlpito pregando embriagado. Mas aí a pessoa pergunta, mas baseado em quê que você está bebendo? Você que é pastor, você que é membro da igreja? Então vamos lá. Vamos lá. 1 Timóteo 5:23. Acho que é o primeiro mesmo, por gentileza, dá uma olhadinha. Aqui, primeiro. Baseado em que você está bebendo? É a pergunta que a gente faz para alguns ministros. Paulo falando para Timóteo: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Deu para entender? Paulo está falando de terapia, tratamento. Eu estou baseado lá, Paulo falando para não beber só água. Mas você já leu o contexto? Use um pouco, olha lá, use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Aí a pessoa fala assim, Paulo mandou beber. Paulo não mandou beber coisa nenhuma. Aqui é um tratamento. Quantos medicamentos que às vezes a gente tem que usar, que são drogas. Por isso que chama drogaria Marumbi. Drogaria São Mateus. É o lugar que vende droga. Medicamento é droga. E muitos medicamentos viciam. Muitos cantores que hoje estão mortos de tanto usar medicamentos. Usou medicamento exageradamente. Então, irmãos, Paulo está mostrando nesses textos que o álcool, ele é nocivo à saúde. A gente olha um montão de casos aí de filhas que foram violentadas pelos pais. Aí ele fala assim, não, eu estava embriagado. Matei minha filha porque eu estava embriagado. Eu não duvido que ele estaria embriagado. Mas ele é responsável porque ele bebeu. Então, aquilo que eu estou falando para os irmãos, infelizmente, lamentavelmente, os púlpitos estão, a grande parte, regado a álcool. Lamentavelmente. Então, quais as razões porque eu devo ser cheio do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem para enfrentar as adversidades, as dificuldades. Então eu quero mostrar para você, primeiro, qual é o primeiro motivo, qual é a primeira razão que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Primeira razão, Gálatas 5:22, está até aí já pertinho aí dos textos que nós estamos lendo. Gálatas 5:22, olha por que aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, quer dizer paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Benignidade é moderação. Bondade é ser bom. Longanimidade é ser paciente. Então você está vendo aqui que a maioria dos frutos aqui são para tratar o nosso emocional. Está dando para você entender?
Ao invés de eu descarregar meu emocional no álcool ou na droga, que é o álcool é droga, o cigarro é droga, o remédio é uma droga, ao invés de eu descarregar no remédio, eu vou me encher do Espírito Santo, porque eu vou manifestar amor, vou manifestar alegria, vou manifestar paz, eu vou manifestar paciência, eu vou manifestar moderação, eu vou manifestar bondade, eu vou manifestar fé, eu vou manifestar mansidão, eu vou manifestar temperança, ou seja, domínio próprio, equilíbrio. Eu vou saber dominar meu corpo. Mas se eu tiver o quê? Cheio do Espírito Santo. Se eu tiver cheio do Espírito Santo, esses frutos vão manifestar na minha vida. E aí eu não preciso recorrer ao álcool. Eu não preciso, vou sair de casa, teve lá um conflito com a esposa e sai para a rua. Quando volta trocando as pernas. Porque foi descarregar no álcool aquilo que aconteceu dentro de casa. E quantas famílias estão assim, sofrendo por causa disso? Porque depois que foi descarregar no álcool, ele achou o caminho. E ali agora começa a embriagar. E aí todo mundo tem medo, saiu de casa. Aí corre atrás. E aí não tem jeito mais. Porque isso aí é um desejo da carne. É onde ele descarrega. Então por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Que aí eu não preciso me recorrer a essas drogas. Porque em mim vai manifestar o meu emocional, ele vai manifestar amor, ele vai manifestar alegria, ele vai manifestar paz, ele vai manifestar paciência, ele vai manifestar moderação, ele vai manifestar bondade, ele vai manifestar fé, ele vai manifestar mansidão, ele vai manifestar domínio próprio. Então olha aqui, dos nove frutos do Espírito, só um que não é do emocional, que é a fé. Os 8 para cuidar da nossa emoção. Você está com raiva? Encha do Espírito Santo. Não fala nada. Não converse com ninguém. Entra no seu quarto, fecha a porta. Senhor, me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. Você vai ver que a raiva vai passar e o amor vai inundar o seu coração. Aleluia. Então por que devo ser cheio do Espírito Santo? Para curar o meu emocional. Já estamos dando já uma pincelada aí no nosso congresso, né? Está dando para entender? O meu emocional vai ser tratado por uma terapia que não é droga, mas o Espírito Santo, que é psicólogo, psiquiatra, médico, remédio, solução. Aleluia, aleluia. Então, porque a primeira razão porque eu devo ser cheio do Espírito Santo, para Deus curar o meu emocional. Você não precisa sair correndo atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, de um medicamento, para poder desligar você, entorpecer a pessoa. Não, encha do Espírito Santo que está resolvido o problema. Senhor, não vou me levantar daqui enquanto não ser cheio do Espírito Santo. Eu só vou me levantar daqui quando eu sentir a tua graça descendo sobre mim. Eu só vou me levantar daqui quando o teu Espírito me encher. Aí o seu emocional começa a ser curado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Primeira razão porque eu devo ser cheio do Espírito Santo. Segunda razão, poder para vencer o inimigo invisível
que às vezes ele está onde você nunca imaginou que ele poderia estar. Ele pode vir de onde você nunca imaginou que ele viria. Às vezes ele está na boca de um profeta. Às vezes ele está na boca de alguém que é amicíssimo seu. Às vezes ele está na boca de alguém que você confia. Então, o poder do Espírito Santo está aí. Vamos ler Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. Poder é autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Aqui, Jesus está comparando o ataque do animal, o ataque de Satanás, com a letalidade da serpente. E ele está usando exatamente a serpente da região, que é o basilisco e a áspide. São duas serpentes que picou em 5 minutos está morto. Em 5 minutinhos está morto. Eu estava vendo uma leoa. Uma leoa foi picada por uma dessas serpentes, lá daquela região da África. E aí, a leoa forte, ela parada, aí o narrador falando assim, o veneno está fazendo efeito no corpo dela agora. Ela está lá. E de repente ela começa a ter espasmos. Ou seja, ela começa a não ter controle sobre o sistema nervoso, porque o veneno ataca o sistema nervoso. Aí ela começa a bater as pernas, ela não consegue ficar em pé. Irmão, eu até tirei, porque é uma cena muito triste. Muito triste. Aí ela consegue se levantar e tenta respirar, mas não consegue respirar. Falou assim, daqui a pouquinho ela vai estar morta. E uma leoa é 200 quilos, 250 quilos. É 2 Daniel. Agora, já pensou? Uma picada dessa serpente me mata 2 vezes. Se é que é possível isso, né? Eu morrer 2 vezes. Porque diz que gato tem 7 vidas. Então Jesus está comparando o ataque de Satanás com a letalidade da serpente. Mas Jesus falou assim, olha, eu te dou poder sobre eles. Não importa a letalidade do Satanás, eu te dou autoridade sobre eles. Ah, mas eu não sou pastor. Não interessa, não está dizendo que é pastor não, está dizendo que é eu e você. Pode ser o pastor, pode ser a pessoa que nem saiba ler nem escrever, mas ela entendeu, eu tenho autoridade, eu tenho poder porque Jesus me deu sobre Satanás. Mesmo que a letalidade dele seja como serpente, mas eu tenho autoridade sobre ele. Deus me deu poder do Espírito Santo sobre eles. Eis que vos dou poder. Esse poder é o Espírito Santo. Para pisar serpentes e escorpiões. Escorpião também ele tem uma letalidade em crianças e idosos. Uma criança, se for picado por um escorpião, ela pode ser levada à morte. Um idoso picado pelo escorpião pode ser levado à morte. Então é outra letalidade, é infantil e idosos. Então não importa a letalidade, seja na criança, seja num adulto, num senhor de idade, o Espírito Santo nos dá autoridade sobre a letalidade de Satanás, sobre uma criança e sobre um idoso. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Porque eu terei vitória sobre a letalidade do inimigo. Eu tive o privilégio, quando solteiro, de conhecer
Dona Otília Pontes. Eu tenho até um livrinho dela chamado Pecados da Superstição. Essa mulher, ela foi mãe de santo por 28 anos no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E até comprei na época, eu vou achá-lo em casa. É um livrinho pequeno, fácil de ler, Pecados da Superstição. E eu tive a oportunidade, mais uma vez eu repito, de conhecê-la pessoalmente. E ela tratava o seu marido, não pelo nome, chamava ele de general. Naturalmente ele deveria ser alguém do exército, ou algum militar. Chamava de general. E ela, eu vou só resumir como que ela se converteu. Eu não vou entrar em detalhes de como ela começou, que eu sei tudo como é que ela começou, o que ela teve que fazer para chegar onde ela chegou, ser mãe de santo por 28 anos, vou passar por cima disso aí. Só vou mostrar o finalzinho do encontro dela com Cristo e o que aconteceu. Ela foi visitar a filha dela em São Paulo, chegou lá em São Paulo, do lado da casa da sua filha morava um casal de missionários. Não dá licença, irmãos. Morava um casal de missionários. A sua filha estava doente. A sua filha estava doente. Aí ela pegou e falou assim, quando chegou lá a filha estava doente, muito doente. Estava até usando balão de oxigênio em casa. Ela falou, filha, pode ficar tranquila que eu vou chamar agora os meus guias e eles vão levantar meu neto ou neta, não me lembro se era menino ou menina, sei que era uma criança, e vai levantar da cama. Aí ela começou a chamar todos os guias que ela trabalhou durante 28 anos. Sabe qual foi a resposta deles? Chapéu preto. Essa é a expressão que ela usou. Chapéu preto disse que não vai fazer nada. Aí ela começou a discutir com o demônio. Falou, mas eu trabalho para vocês 28 anos. Falou, não, Chapéu Preto disse que não vai curar. Vocês não vão curar? Depois de 28 anos? É isso que o diabo faz. A pessoa dedica a sua vida a ele e quando precisa, ele te nega. A palavra de Deus mostra que Deus é totalmente diferente. Se você me procurar, eu farei com que você me ache. Eu não me esconderei de ti. E eu te ouvirei do altos céus e te abençoarei. E o salmista disse, clamei ao Senhor no dia da angústia e Ele me socorreu. Levantei os meus olhos para os céus, de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ela falou, você não vai curar o meu neto? Não. Chapéu Preto disse que não vai. Filha, vamos bater na porta daquele casal ali. Foi lá. Aí veio o pastor. Por gentileza, meu neto está ali na cama, no balão de oxigênio. Tem, por gentileza, o senhor lá fazer uma oração para ele? Vou, agora. O pastor foi lá. Ungiu a criança como símbolo do Espírito Santo. Fez uma oração. No outro dia, a criança tirou o balão de oxigênio, levantou da cama, eu estou até arrepiado aqui, levantou da cama. Aí o pastor falou assim, olha, hoje vai ter culto lá na nossa igreja, a senhora quer participar? Falou, vamos lá sim. Só que ela falou assim, eu tinha que deixar velas acesas em casa para não levar uma surra quando voltasse. Porque ele fala, onde você foi? Onde você vai? Que o diabo
não quer deixar a pessoa vir na igreja para poder ouvir a palavra. Ela falou assim que teve que deixar velas acesas para não levar uma surra quando voltasse. Aí ela foi para o culto, chegou lá, ela ouviu a palavra, ficou atenta a tudo que estava sendo ministrado. Aí o pastor no final fez apelo. Ela falou assim, quando ele fez o apelo, quem quisesse dar sua vida para Jesus, ela ficou lá, olhava para o general assim. Ela falou assim, eu olhava para o general e o general olhava para mim. Mas aquele dia nós resistimos, o Espírito Santo falando comigo para poder entregar minha vida, mas eu resisti porque eu sabia que eu ia tomar uma surra quando chegasse em casa. Aí nós ficamos firmes, aí voltamos para casa. Chegou lá, ela apagou as velas, ficou tudo numa boa. No próximo culto ela deixou velas acesas para não levar uma surra. Você sabe o que é uma surra do inimigo? Quebrar um pé, quebrar uma perna, quebrar o pescoço, jogar a pessoa na frente de um carro. Isso é a surra. Agora imagine a outra coisa. Ela deixou as velas acesas e foi no domingo do culto. Chegou na hora do apelo, ela olhou para o general e falou, general, não aguento mais. Ele levantou. Era o general, eu entrego a minha vida para Jesus. Foi, recebeu oração, Jesus entrou na vida dela, tirou aqueles demônios, tirou os espíritos das trevas, e ela sentiu uma paz, uma alegria, uma felicidade. Aí chegou o dia de voltar, ela adquiriu uma Bíblia, pôs na sua bolsa, e agora chega o dia dela voltar para o Rio de Janeiro, o terreiro abarrotado de gente. Otília Pontes vem, e já estava o caixão cheio de pedidos para queimar pessoas em tal lugar, para tirar pessoas, separar casais, para matar pessoas, os nomes estavam ali. Aí o terreiro lotado, Otília Pontes está chegando, e aí quando ela chega, aquela multidão esperando ela lá no local, me falha a memória, o local do Rio de Janeiro. Aí ela vem e todo mundo gritando, Otília, Otília, Otília. Aí alguém responsável falou, o caixão está cheio de pedido lá, cheio de coisa que precisava fazer. Aí ela foi calmamente, entrou numa plataforma mais alta no terreiro, pegou a sua bolsa, abriu a sua bolsa e tirou de dentro da bolsa uma Bíblia. Todo mundo naquela expectativa viu a Bíblia, ficaram sem saber o que estava acontecendo. Falou, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Durante 28 anos, eu fui enganada e enganei vocês. 28 anos. Quando eu mais precisei deles, eles me negaram. Então quem fez para mim, salvou meu neto, foi Jesus. Então eu quero falar para vocês de Jesus. E falou de Jesus dentro do terreiro dela. Aquelas pessoas que eram mais fanáticas pegaram empurrete para dar cacetada nela, para matá-la, e saíram do terreiro. Aí ela falou assim, agora quem quiser dar sua vida para Jesus, e nós vamos sair, eu vou sair daqui, a partir de hoje eu não sou mais mãe de santo, eu saio daqui agora, largo tudo e vou seguir Jesus. Quem quiser me seguir, vem agora aceitar Jesus. Mais da metade que estava no terreiro entregaram suas vidas para Jesus, e ela começou a pregar, testemunhar. Sabe o que acontecia? Quando falava assim, olha, Otília Pontes vai estar em tal cidade, em tal lugar, na mesma hora as pessoas lá juntavam com mãos em pedras, porretes, para matar Otília Pontes. Aí o pastor, meu Deus, Otília, está cheio de gente lá fora te esperando para te dar porretada, paulada, cacetada, pedrada. Ela falou, pastor, fica tranquilo. Deus me deu poder sobre o inimigo. Está dando para você entender? Quando ela começava a pregar e falava o testemunho dela e fazia o apelo, a maioria pegava a pedra, colocava no chão, jogava o porrete fora, jogava um pedaço de pau fora, ia lá se entregar a Jesus.
Quando o neto dela, que morava com ela, foi sair para a escola de manhã cedo, ele volta assustado, correndo. Mãe, vó, olha o que está lá na frente da nossa casa. Eles fizeram um despacho que pegava da frente da casa dela todinha, tudo forrado com linho, pegando o passeio dela todinho, atravessando a rua e indo lá em cima do outro passeio na casa de frente. Então os carros não passavam ali com medo, as pessoas não passavam ali, dava a volta para não passar em cima daquele despacho, mas o despacho que tomou conta da rua, do passeio das duas casas. A menina falou: pai, vó, olha o que está no nosso passeio. Ela chega lá e fala: ei, pode ficar sossegado, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem irmãos que, porque alguém colocou uma vela no portão de casa ou no passeio, aí eu já recebi ligação: pastor, eu devo pegar com a mão esquerda, eu devo pegar com a mão esquerda, com a mão direita ou com o pé esquerdo. Eu falei: irmão, você é direito ou é canhoto? Você pega do jeito que você acha que deve pegar, porque aquilo ali é lixo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não precisamos temer, porque Deus está conosco, o Espírito Santo está sobre nós, Ele nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal te causará. Aleluia, 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 aleluia. O Tília Pontes ganhou muita gente para Jesus. Hoje já deve estar na glória, porque já era uma pessoa que tinha idade, já mais de 60 anos, quando a conheci, solteiro. Hoje ela já está na glória, desfrutando da presença do Senhor. Mas eu quero mostrar para você, você não precisa ter medo. E não fique dando lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ah, minha geladeira queimou. Demônio, você queimou minha geladeira. Não foi o demônio, irmão. O demônio está lá, bem longe da sua casa, porque está cercada de anjos. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí a pessoa: diabo, você queimou minha geladeira, o diabo está lá. Ô Deus, aí ó, está me acusando lá. Não foi o diabo. Às vezes a geladeira já estava bem, né, surradinha. Ah, o diabo queimou meu arroz. Não foi o diabo, foi distração. Lá em casa, um minuto, né, Thalita? Um minuto que ela descuidou ali, o arroz já queimou. Um minuto. Não foi o diabo, não. Não dê poder a ele que ele não tem. Não dê autoridade para ele que ele não tenha. Maior é o que está em nós, maior é o que está em você, maior é o que está na sua casa do que aquele que está no mundo. Aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo, e o maligno não lhe toca. Não toca na sua vida, não toca na sua casa, não toca nos seus bens, não toca na sua família. Porque a bênção de Deus está sobre a casa do justo. Não dê a ele o que ele não tem. Então não dê lugar para ele. Ah, pastor, ora para o meu filho que ele tem uma tentação. Ah, irmão, não faz isso não. Seu filho é de Deus. Ah, pastor, mas ele não sossega. Ele sobe no guarda-roupa, pula no sofá. Meu irmão, vamos lá. Criança tem energia para gastar. Se ele morar num lugar onde não tem espaço, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer da casa dele o seu espaço. Ele sobe na televisão, e hoje a televisão não tem como subir, né? Porque ela é igual papel, né? Mas aqueles caixotes, lembra dos caixotes? Sobe na televisão, pula no sofá, pula de cabeça no sofá, pula de cabeça na cama. Porque ele quer gastar energia. Aí a pessoa fala: esse menino está com tentação, não está dando. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Seu filho é herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Não dê poder ao diabo que ele não tem. Criança é um anjinho de Deus.
Anjinho do Senhor. Maligno não pode tocar naquilo que é seu. Terceira e última razão. Atos 1:8. Atos 1:8, por favor. E Romanos 8:36. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha de Jesus. Quando você vai no grego, que é a língua original do Novo Testamento, testemunha quer dizer mártir. Mártir. Mártir é aquele que morreu por uma causa, morreu pela sua fé. E hoje, Argélia, Nigéria, China, Coreia do Norte, Índia, estão matando cristãos aos milhares. E em outros lugares onde não está havendo morte, está havendo perseguição. E vamos ver Romanos 8:36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Então, quem é servo de Deus, todo dia ele morre um pouquinho. Então, certas pregações por aí, que estão oferecendo mundos e fundos, ou mundos sem fundos, você tem que desconfiar. Porque quem é servo de Deus, não está montando o reino na terra. E principalmente lideranças. Não está montando um império na terra. Estão preocupados com almas. Por quê? Porque ele morre todo dia um pouquinho. Ele é como ovelha para matadouro. Então, se alguém está prometendo um reino na terra, desconfie dessa liderança. Porque não está vindo dos ensinamentos de Cristo. Muito pelo contrário. Jesus, quando ele falou assim: olha, vocês vão sair agora, não leve sandálias, preste bem atenção, não leve sandálias, não leve roupa. Quando você vai viajar, as donas, quando você vai viajar, uma malha é só para roupa, né? Tem um monte de roupa. Tem roupa que você nem usa lá onde você foi, mas está lá passadinha, a preocupação da dona é fora de série. Mas Jesus falou assim, quando vai fazer uma missão, Jesus falou: não leve roupa, nem leve sandália. Agora, vamos imaginar agora aqui o Pedro chegando aqui dentro. Quem é que conseguiria ficar perto do Pedro? Descalço, aquele pezão descalço, cheio de poeira. Aquela roupa dele que já faz uma semana que ele está evangelizando, expulsando demônio, curando enfermos. Talvez até com vontade de tomar um café, que não tinha. Aí Jesus falou assim: ó, toda casa que você entrar, come o que eles puserem na mesa lá. Se te der comida, põe. Se não der comida, sai na boa, sai na benção. Mas pregue. Vai de casa em casa. Aí alguém chegaria: você é Pedro? Que é isso? Se fosse você Pedro, você estava usando um sapato de couro de jacaré.
Se você fosse Pedro, você estava com uma roupa bem refletiva. Se você fosse Pedro, você estava com um Porsche aqui na porta. Não foi isso que Jesus mandou fazer, não. E essa gente está totalmente, redondamente enganada. Jesus perguntou àquela multidão assim: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de cinto de ouro? Um homem com um anel no dedo? Um homem com um relógio Rolex? Um homem bem calçado? Não, o que vocês foram ver no deserto? Ele está falando de João Batista. João Batista tinha uma roupinha de couro, descalço, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. João Batista veio só para preparar o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o abismo será aterrado e toda montanha será aplanada. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando ele olha para Herodes e fala: você é um adúltero, você está com a irmã, com a mulher do teu irmão, você é um adúltero. Quando Herodes ouviu isso, eu pego esse cara. Ele denunciou o meu pecado. Eu pego ele. Primeira oportunidade que tiveram, prenderam João Batista. Primeira chance. Aí deu uma festa no palácio. Aí ele pega a sua amante e fala assim: eu quero que a sua filha dance para mim. Aí tocaram os tambores, ela começou a dançar. Falou: dance para mim e eu vou te dar o que você pedir. Aí a mãe dela falou assim: ó, você vai pedir a cabeça de João Batista num prato, aqui na sala. Ela dançou, agradou Herodes e falou: agora o que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja aqui na sala. Aí na mesma hora ele mandou os soldados lá na cela dele com uma espada, cortou a cabeça, pôs na bandeja e ofereceu para ela. Por quê? Porque João Batista denunciou o pecado de Herodes. O profeta de Deus, ele não pode se omitir. Ele não pode agradar. Ele tem que ser sincero, porque ele vai ter que dar conta da sua missão. Porque não disse a verdade. Porque não expôs. Então tem muitos em cima de púlpitos que omitem a verdade com medo da pessoa ir embora e ele ficar sem recurso, porque a visão dele não está no reino, a visão dele está no seu projeto pessoal. É por isso que nós temos que ter discernimento para saber de onde está vindo aquela mensagem. Se está vindo do Espírito Santo ou se está vindo de obra da carne, ou se está vindo do demônio ou de uma mente embriagada. Eu já encerro. A Bíblia diz, vamos colocar para encerrar, 1 Pedro 2,9. Por favor. A nossa missão aqui na terra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí. Qual a nossa missão aqui?
Anunciar o poder de Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha, fale sem medo. Fale sem medo, porque eis que vos dou poder. O Espírito Santo há de vir sobre vós e ser-me-eis mártir, testemunha. A sua fala pode não agradar a pessoa, mas o importante é você agradar a Deus. Pedro disse: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Esse é o verdadeiro homem e mulher de Deus, aquele que não fala para agradar, mas fala o que Deus mandou falar. É assim que nós vamos cumprir a nossa missão. É assim que nós vamos chegar diante do Pai e receber: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque eu devo ser cheio do Espírito Santo para anunciar o poder daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, por gentileza. Esse lugar vai ficar tomado pela glória de Deus. Esse lugar será tomado pela glória de Deus. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Por favor. Por favor, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Quando Elias estava naquele monte, 3 anos e meio sem chover, ele subiu com seu moço lá na montanha e começou orando, pedindo chuvas. Orou uma vez, orou 2, orou 3, orou 4. E toda vez que ele orava, ele mandava o seu moço ir olhar para a banda do mar, para ver se tinha alguma nuvem. Toda vez que ele ia, ele falava: não vejo nada. O céu está azul. Na 7ª vez, o moço foi e ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele vem e fala: Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: então vamos embora, porque eu já estou ouvindo barulho de grande chuva. Aleluia. Aleluia. Não abra os seus olhos, por favor, não abra os seus olhos. Aleluia. João em Pátimos, ele disse: eis que vejo o céu aberto e ouvi uma voz: sobe aqui e veja. Aleluia. Pela fé vejo o céu aberto. Pela fé vejo o céu aberto. Estevão estava morrendo apedrejado, seu rosto, seu corpo ensanguentado, mas ele olha para o céu e vê o céu aberto, e ele vê Jesus em pé à direita de Deus, e ele disse: eu estou vendo o céu aberto, e Jesus em pé à direita de Deus. Pela fé vejo o céu aberto e nuvens do Espírito descendo sobre nós. Veja a nuvem do Espírito descendo sobre você. Oh, aleluia! A glória de Deus está enchendo cada canto desse auditório. Ouça o barulho de um avivamento. Ouça o barulho
de um avivamento na sua vida. O céu se abre agora sobre esse lugar. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Deixa a glória de Deus encher você. Deixa a glória de Deus encher você. Senhor, o Senhor disse que quem pedir ao Pai o Espírito Santo Ele dará, e Ele não dará o Espírito Santo por medida. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito aqui agora. Envia o teu Espírito. Batiza aquele que ainda não é batizado. Encha do Espírito Santo aquele que está vazio. Enche a tua glória aqui agora. Enche a tua glória. Aleluia. 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 Os pastores vão passar agora no meio do corredor. Peça a Deus, me encha do Espírito Santo. Peça a Deus, me enche do Espírito Santo. Peça a Deus, me encha, Senhor. Me batiza com o Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo agora. Me encha do Espírito Santo agora. Aleluia. Aleluia. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Aleluia. Encha do Espírito Santo. Encha seu irmão agora do Espírito Santo. Encha sua irmã agora do Espírito Santo. Encha o teu filho agora do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Encha o teu povo do Espírito Santo. Encha a tua igreja do Espírito Santo. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo. Encha aqueles que estão orando em casa. Aqueles que estão orando em casa. Encha agora do Espírito Santo. Abre a porta do céu sobre essa casa e enche do Espírito Santo agora. Oh, glória. Oh, glórias. Aleluia. A glória de Deus está aqui. 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 A glória de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia.